Olá meus amigos, tudo bem? É com enorme satisfação que hoje eu venho divulgar aqui no canal e também para os meus seguidores nas redes sociais que nós lançamos o nosso primeiro livro chamado Como se tornar um advogado tributarista, baseado no curso que eu já falei aqui para vocês em algumas oportunidades, em alguns vídeos, num curso que eu tenho aqui no escritório desde o ano de 2014, e que recebe o mesmo nome do livro, Como se tornar um advogado tributarista. Quando eu iniciei esse curso, eu pensei, se eu fosse um advogado e não entendesse nada de direito tributário e quisesse ingressar, vindo praticamente do zero nessa área tributária, que é uma área tão promissora, que se ganha tanto dinheiro, que envolve causas de valores milionários. Então o que é que eu precisaria? Eu pensei, primeiramente eu iria precisar ter conhecimentos dos impostos, das taxas, enfim, dos impostos em geral, nos três regimes de tributação, no lucro real, no simples e no lucro presumido. Como é que se realiza os cálculos nesses três regimes dos principais impostos? Porque evidentemente se eu fosse abarcar todos os impostos e taxas, eu acho que eu passaria um ano e não conseguiria terminar um curso, nem uma aula, né? E nem muito menos um livro. Então, como é que se calcula, como é que se procede o contribuinte com relação aos principais impostos? Ao PIS e a COFINS, ao imposto de renda, ao ICMS, ao ISS, à contribuição social. Então, eu trago no curso planilhas, trago exemplos práticos, eu mostro quais são os principais termos, eu falo de não cumulatividade, o que é, eu explico, eu falo de substituição tributária, eu falo o que é imposto monofásico, trago tabelas, enfim, eu trago diversos exemplos. Também pensei, todo advogado tributarista, ele necessita ter conhecimento da esfera administrativa, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Então, o que é que se precisa para entrar com um processo perante o delegado da Receita Federal? Como é que se faz uma defesa de um processo administrativo? Quais são os prazos? Quais são os recursos? Como é que se julga? O que é que o advogado tem que fazer? Então, qual é o procedimento quando a gente recebe uma visita de um auditor fiscal? Então, tudo isso, todas essas informações eu estou passando para vocês nesse livro aqui de quase 400 folhas. Para ser mais exato, ele tem 376 folhas. Então, é um livro que tem todo o nosso curso. Na terceira aula do meu curso, eu falo sobre a execução fiscal, que eu me considero um especialista aqui no nosso estado em defesa de empresas. Não importa o valor, pode ser R$3.000 a R$10 milhões em execuções fiscais, porque eu já comentei também no canal, aqui no canal, que só de um cliente eu já cheguei a defendê-lo em 276 execuções fiscais de valores variados, que variavam de 1 milhão a mais de R$10 milhões. Então isso há mais de 12, eu posso dizer, há quase 15 anos que eu faço isso. Então imagina você chegar na Justiça Federal, hoje os processos são eletrônicos, mas antigamente não eram, então você tinha uma prateleira lá, só com o nome de grandes devedores, e estavam lá alguns dos seus clientes com os processos com uma tarja vermelha dizendo assim, grande devedor. Então são aqueles processos que nós advogados não podemos perder de vista em nenhum momento. Então toda essa experiência relativa à execução fiscal eu passo também em diversos exemplos aqui no nosso livro, onde eu vou analisar artigo por artigo da Lei 6830 e comentar diversas situações que aconteceram durante esse período, não é? E durante ainda está acontecendo, porque eu continuo defendendo várias empresas em execuções fiscais. E por fim, eu termino meu curso e também termino o livro aqui falando sobre a ação anulatória de débito fiscal e o mandado de segurança, analisando toda a legislação pertinente tanto ao mandado de segurança
como também a ação anulatória, trazendo casos práticos, modelos de petições em todos os capítulos aqui. Como o livro envolve exclusivamente a prática, existem modelos de petições, planilhas e tudo que o advogado precisa para iniciar nessa área do direito tão promissora. Evidentemente que eu sou bastante transparente e quem me conhece aqui no canal já sabe disso, que não é só com um livro que vai tornar você um advogado tributarista. Até hoje eu tenho como meta estipulada, eu leio isso todos os dias, de estudar pelo menos 1 hora por dia. Eu estudo geralmente isso de madrugada quando acordo, quando minha mente está mais tranquila, mais sossegada, aquele primeira hora do dia eu acordo, faço minhas meditações, agradeço a Deus por mais um dia que está começando e começo a estudar pelo menos 1 hora. Então isso que faz você ser um advogado diferenciado, e os empresários notam isso e faz também com que o advogado possa cobrar um valor diferenciado. Ok? Então não é só o livro, mas esse livro vai te dar uma base que faculdade nenhuma te dará, tá certo? Porque eu já dei esse curso para vários alunos de pós-graduação aqui em Direito Tributário e toda vez eu pergunto, o que eu estou ensinando para vocês, vocês escutaram na pós-graduação? Escutaram nas faculdades? E todos me dizem, é muito diferente. O senhor diz o beabá, o que tem que ser feito, como é que o senhor resolveu a questão. Lá é muita teoria, é posicionamento de fulano, posicionamento de cicrano. Isso para mim não me interessa. O que eu quero mostrar para vocês é o nosso dia a dia. Então pessoal, eu estou lançando o livro, certo? Estou lançando também o e-book, que é o livro, tá? É o mesmo nome do livro, é o mesmo livro, tá certo? Esse livro vai ser vendido exclusivamente no meu site www.ricardopiedade.com. Lá tem uma plataforma de cursos, de compras, então você vai encontrar, pode ser feito pagamento em cartão de crédito. Eu acredito inclusive que possa ser feito também o parcelamento, eu não conversei com o pessoal, mas eu acho que pode ser feito também a questão do parcelamento, tá? Tanto o livro físico, que irá com o meu autógrafo, quanto também o e-book, porque hoje as pessoas são mais práticas e muitas vezes eu sou mais do físico, eu gosto de pegar o processo, ainda ler, às vezes o processo é digital, eu imprimo para ler, porque é lendo que eu começo a escrever e a cabeça começa a viajar, o raciocínio começa a chegar e é assim que surgem as ideias para eu fazer as defesas, do que ficar lendo só na tela do computador. Eu ainda sou desse tempo mais antigo, já estou com mais de 20 anos de formado, apesar de ser jovem, né? Eu sou muito jovem ainda. Mas então eu gosto mais do livro físico, mas quem preferir o e-book também estará disponibilizado para compra. O preço do livro custa em torno de R$100 o livro físico, certo? E se for evidentemente outro estado, tem ainda por fora o frete, que isso varia de estado para estado. Então você coloca lá seu endereço, coloca lá seu CEP, e o próprio site, que é vinculado com os Correios, ele faz os cálculos e diz por quanto sairá o livro. Então isso varia muito, tem livros que saem por 125, outro por 135, outro por 140, então isso aí não depende de mim, certo? O preço do livro aqui é um preço praticamente até simbólico, viu pessoal? Pelo material que tem aqui, tá certo? E pelo o custo também que saiu a produção dessa obra para nós, é uma coisa mais de satisfação pessoal mesmo, de você poder lançar, deixar um legado seu para as pessoas que gostam do seu trabalho, tá bom? E o e-book vai custar em torno de R$80, tá certo? E não tem evidentemente o frete, mas aí fica a opção de cada um, tá? O livro já está à venda lá no site, se vocês quiserem adquirir agora já está à venda. O e-book provavelmente daqui a poucas semanas, muito poucos dias, também será vendido lá no site www.ricardopiedade.com. O livro só vai ser vendido exclusivamente lá, você não vai encontrar por enquanto em lugar nenhum. E se Deus quiser, certo? Eu tenho como meta, eu estou falando com vocês agora em fevereiro de 2019, eu tenho como meta que até março ou
abril deste ano, 2019, porque eu dependo também muito do meu trabalho aqui no escritório, eu tenho uma equipe muito competente que trabalha comigo, mas eu dependo muito também da minha disponibilidade aqui no escritório, porque eu tenho muito trabalho a ser realizado aqui. A gente administra um escritório, administra funcionários, administra casa, administra família, administra um bocado de coisa. Então, às vezes, a gente não tem tempo de concluir os nossos projetos, mas a gente bota sempre como meta e quando Deus coloca a mão, a gente consegue. Então, se Deus quiser também, até o meio do ano, digamos assim, o curso online, que é esse curso aqui que eu falei para vocês, como se tornar um advogado tributarista. Já está sendo feito as edições do vídeo, porque eu já tenho aí mais de 10 horas de vídeo, com certeza gravado já, tá certo? Então será lançado também será disponibilizado para venda também no site www.ricardopiedade.com. Então hoje, como é um dia muito feliz para mim, que eu estou aqui lançando no canal do YouTube e também nas redes sociais a venda do meu livro, tá? O pessoal diz até assim que o livro é como se fosse um filho, né? Eu não vou exagerar e dizer que é a mesma felicidade, claro, quando nasceram os meus filhos, né? Que não são de felicidade totalmente diferente. Mas eu vou dizer que a gente fica muito realizado, porque a gente passou um ano ou mais de madrugada, porque eu não tenho tempo, muitas vezes escrevendo de 2 às 5, para lançar o livro, né? E eu dormia 2, 3, 4 horas por dia, porque eu nunca fui também muito de dormir. Eu sempre produzi muito, gostei muito de estar produzindo e aproveito minha juventude para continuar ainda produzindo. Porque quando a gente ama o que a gente faz, isso não cansa, pessoal, isso não cansa, tá certo? E como, digamos assim, um presente para vocês, por causa dessa aula, eu quero falar um pouco sobre a execução fiscal. Certo? Eu vou falar sobre a Lei 6830, eu vou ler alguns artigos, vou fazer alguns comentários. Essa aula eu dou aqui no curso e ela é em torno de 4 a 5 horas seguidas, puxadas, tá certo? Às vezes é um pouco cansativa, mas eu vou resumir muita coisa aqui para vocês em 40, 45 minutos, tá certo? Eu vou pegar alguns artigos, vou fazer alguns comentários. Não vai existir a edição dos artigos, porque como eu vou comentar muito, um artigo atrás de artigo, vai ficar muito ruim para o meu amigo Chico, que está aqui comigo agora, fazer essas edições, tá certo? Então vai ser só o que eu vou falar aqui com vocês, tá bom? Mas tenha certeza que vai ter muitas informações importantes, que vai ajudar muita gente. Então, começando a aula sobre a execução fiscal, eu começo falando sobre o artigo 2º, que diz que constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária. Então, a execução fiscal pode envolver a cobrança de débito de natureza tributária, como impostos, como débito de natureza não tributária, como taxas de iluminação, taxa de bombeiro, aquelas coisas todas que a gente está cansado, né? Então, também diz aqui que a lei tal vai estatuir normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estado, Município e Distrito Federal. Então as execuções fiscais podem ser propostas tanto pela União, pelos Estados, pelo município e pelo Distrito Federal, tá certo? Então vamos continuar aqui a nossa aula. O parágrafo 5º do artigo 2º, ele diz as características da CDA, o que é que a CDA deve conter. Certo? Aí, os requisitos obrigatórios de toda a CDA. O que é CDA? É a certidão de dívida ativa. É o título executivo da execução fiscal. Toda execução fiscal, em anexo, vem a CDA. E nessa CDA vem o detalhamento do que é que ela se refere. É aquela cobrança fiscal que se refere àquela execução. Tá certo? Então, quais são os requisitos que devem existir na CDA? O nome do devedor e dos corresponsáveis. Eu estou resumindo, viu, pessoal? Porque os artigos são muito extensos. Tá certo? O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, a origem da dívida, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, a data e o número da inscrição, tá, da dívida ativa,
o número do processo administrativo, do auto de infração e tudo mais, alguns requisitos da CDA. Quando eu comecei alguns anos atrás e ainda estava estudando como é que eu poderia fazer a defesa das empresas nas execuções fiscais, eu olhava lá uma CDA, só tinha o nome da empresa, não tinha o nome do dono. Aí eu dizia, então está faltando um requisito, porque o parágrafo 5º do artigo 2º diz que tem que ter o nome do devedor e dos corresponsáveis. Então vou alegar logo em preliminar. Aí alegava, a gente já analisou até algumas CDAs em algumas aulas que estão gravadas aí no YouTube. Mas pegava a CDA e a gente vê que a CDA só tem um valor bruto lá, não diz como é que foram calculados, como é que se a fazenda chegou àquele valor. Muitas vezes, na inicial da execução, tem um determinado valor e lá na CDA tem um valor bem maior. Aí a fazenda não informa como chegou àquele valor. Aí aqui eu dizia, feriu aqui o inciso 3º, o inciso 2º do parágrafo 5º, que diz que tem que ter o valor originário da dívida, o termo inicial, a forma de calcular os juros, de mora e os demais encargos. Eu nunca ganhei nada por causa disso. Nunca. Tá certo? Porque os tribunais, na verdade, entendem que basta na CDA ter os fundamentos legais que fica lá embaixo para que informe ao contribuinte como é que a fazenda chegou àquela cobrança, chegou àquele determinado valor. E a CDA goza da presunção de certeza e liquidez pelo artigo 204 do CTN, combinado com o artigo 3º dessa lei 6830 aqui. Tá certo? Então os tribunais dizem, tendo a fundamentação legal, acabou-se, meu filho, não alegue isso não, que você não vai ganhar nada com relação a isso. E no decorrer da minha vida eu descobri até o seguinte, que era muito bom quando na CDA só tinha o nome da empresa, não tinha o nome do dono da empresa. Porque quando isso acontecia para a fazenda, requerer o redirecionamento da dívida da empresa para o dono, ela tinha que provar que estavam presentes os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, que o dono agiu com excesso de poderes, infração à lei e ao contrato social ou ao estatuto. Então, quando o nome do dono não está na CDA desde o começo, para que a fazenda possa pedir o redirecionamento da dívida por algum motivo para o dono, que existem vários motivos para isso, tá? A ela cabe o ônus da prova de que o dono não agiu com excesso, que agiu com excesso de poderes, infração da lei, o contrato social e o estatuto, para que o juiz possa autorizar. Agora, quando o nome do dono já está na CDA desde o começo, está lá o nome da empresa e no título executivo tem lá corresponsável, fulano, ciclano e beltrano, a responsabilidade dele é solidária. Então, tanto faz a fazenda, primeiro, citar a empresa, como citar o dono, está valendo. Tanto faz ela penhorar bens da empresa como bens do dono, está valendo. Por quê? Porque a responsabilidade dele é solidária. Sendo solidária é um bolo só. E para que ele possa ser excluído da lide, aí o ônus da prova se inverte. Cabe ao dono provar que ele não agiu com excesso de poderes, infração da lei, contrato social ou estatuto. Então é muito bom quando o nome dele já não está na CDA desde o começo. Você pode até perguntar, e por que em determinadas execuções só tem o nome da empresa e outras tem o nome da empresa e do dono? Porque a própria lei que regula aquela cobrança diz que, por exemplo, uma contribuição previdenciária, IPI, ICMS, então a própria legislação regula que se não houver o pagamento pelo devedor principal, os corresponsáveis responderão solidariamente. Quando a própria lei diz isso, o nome do dono já está na CDA desde o começo, tá certo? Esse aqui é o parágrafo 5º, ainda do artigo 2º. Veja como eu já expliquei muita coisa, ainda pulei algumas coisinhas aqui. Então só em 2 artigos aqui a gente já demora mais de quase uma meia hora, uns 20 minutos só falando sobre isso. Imagine lendo toda a lei, cada pedaço da lei contando uma história, como a aula não fica de umas 4 ou 5 horas, não é verdade? Então vamos lá, aqui tem também o parágrafo 8º desse artigo 2º, que diz: até a decisão de primeira instância, a CDA, a certidão de dívida ativa, poderá ser emendada ou substituída, assegurado ao executado a devolução do prazo para embargos. Embargos é a defesa do executado na execução fiscal. Então ele está dizendo aqui, até decisão de primeira instância. Essa decisão de primeira instância, entenda-se, até a sentença proferida nos embargos à execução fiscal, conforme o posicionamento unânime hoje dos nossos tribunais, inclusive do STJ.
Então, até a sentença proferida na defesa lá do executado, que se chama embargos à execução fiscal, depois que foi penhorada bem dele, tá certo? Se houver algum erro sanável na CDA, tá certo? Ela vai poder ser substituída e vai abrir novos prazos para o executado poder também se pronunciar novamente. Então não vamos aqui pular muita coisa, senão a gente não anda. Eu cito aqui algumas decisões do STJ, onde diz que na execução fiscal não precisa de planilha de cálculos, tá certo? Inclusive eu cito decisão sobre o regime do artigo 543C de recurso repetitivo, ao contrário de uma execução de título extrajudicial nocível, onde é obrigatória a parte dizer como é que foram encontrados aqueles valores que estão sendo executados através de uma planilha. Na CDA não é. Na verdade, a execução fiscal é muito simples, pessoal. É uma petição com o título executivo do lado. Às vezes são 2 ou 3 ou 4 folhas, mas isso causa um problema na vida de uma empresa e do dono da empresa que você não tem ideia. Você não tem ideia. Mas em si a formalidade do processo não é grande não. Mas para você atuar na execução fiscal é um jogo de xadrez. Você tem que saber muito, mexer a pedra certa no momento certo, porque senão você leva um checkmate, tá bom? Então vamos lá. O que é que está dizendo aqui? Tem aí um outro julgamento que eu trago aqui que diz também, eu estou pulando muita coisa, né? Mas está dizendo aqui, se parte dos valores constantes no título forem consideráveis inexigíveis, mas passível de exclusão por mero cálculo aritmético, a execução pode ter prosseguimento sem ser necessária a substituição da CDA, mas somente declarando-se a inexigibilidade parcial da certidão. Isso aqui é o julgamento do STJ no RESP 1.115.501 de São Paulo, pelo 543C. Tá? Porque muitas vezes acontece que a gente vai fazer uma defesa e uma execução fiscal. Aí eu digo lá, com base naquele julgamento, por exemplo, do STF, que diz que é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí a cobrança da CDA é de PIS e COFINS. Eu digo, olha, está cobrando valores em excesso aí, porque o STF já decidiu que é inconstitucional incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então ele está cobrando valores além do que a empresa deve. Aí o juiz diz, aí eu peço a extinção da execução, que seja declarada a iliquidez, incerteza, inexigibilidade da dívida. Eu peço o que eu tenho que pedir, sabendo que isso não é motivo de extinção de uma execução fiscal, mas eu peço. Pedir não custa nada, né? Mas com base nesse julgamento que eu falei aqui para vocês, diz o seguinte, se parte dos valores de uma execução forem consideráveis inexigíveis, mas passíveis de exclusão por mero cálculo aritmético, não vai ser causa de extinção da execução fiscal e vai ser substituída a CDA. Então o juiz, se tiver conhecimento, não é? Porque não é porque o cara tem juiz que o cara tem conhecimento de tudo, nós também não temos, não é? A gente procura ter, mas nem tudo a gente conhece, né? Então, se o juiz souber desse julgamento que 99,9% deles sabem, não é? Ele vai dizer o seguinte, olha, doutor, não é causa de extinção da execução fiscal, tá certo? Você faz o seguinte, você me traz você está dizendo que está sendo cobrado valores indevidos, em excesso, porque está incluindo um imposto na base de cálculo de outro imposto. Então, me traga uma planilha mostrando o que é que está sendo cobrado em excesso aqui nessa execução fiscal. Porque com base nesse julgamento, a gente vai excluir o excesso e vai prosseguir a execução com relação ao saldo. Esse é o correto, apesar da gente pedir que seja extinta. Muitas vezes ele diz, o advogado errou porque pediu. Né? O advogado não tem conhecimento porque pediu. Né? O advogado tem conhecimento, mas meu pedido é para que extinga a execução. Eu não quero prosseguir pelo saldo, eu quero que extinga tudo. Não é verdade? Então, isso é algumas dicas aqui que a gente só fala isso no dia a dia aqui na prática. Eu estou falando hoje aqui para o canal do YouTube e em comemoração também. Acho que eu estou mais inspirado por causa do lançamento do livro. Tá certo? Mas vamos lá, vamos ler aqui mais uma coisa. Aqui eu também estou trazendo outro julgamento, onde eu digo do STJ também pelo regime do 543C, que diz o seguinte: quando há equívoco no próprio lançamento, não cabe substituição da CDA, pois altera o fundamento legal, não configurando mero erro formal ou material. Esse aqui foi um julgamento do RESP
045472 da Bahia, certo? Quando há erro, equívoco no próprio lançamento, não cabe substituição da CDA. Então, eu já peguei casos aqui no escritório, que era um grupo de empresas, onde existiam várias empresas, uma era SA, a outra era EIRELI, a outra era limitada, era o mesmo nome, só que cada uma tinha uma designação diferente, sócio diferente. Aí nos embargos à execução fiscal, até para a gente poder ganhar um pouco de tempo, eu solicitei que o juiz solicitasse da Fazenda o processo administrativo que deu origem àquela cobrança daquela dívida, para que a gente pudesse analisar minuciosamente aquela origem, porque na CDA não tem essas informações. A informação muito brusca que lança lá é de PIS e COFINS, o período é tal, o valor da dívida é tal, o fundamento legal é tal, o número do processo administrativo tal, se vire e faça a defesa. É assim. Então eu solicitei o juiz que trouxesse o processo administrativo. Quando ele trouxe, eu verifiquei que o processo administrativo tinha sido instaurado contra uma empresa, por exemplo, a SA. E a execução foi proposta contra a limitada. Então eram empresas totalmente diferentes, com sócios diferentes, CNPJ diferentes, apesar de possuir nomes muito parecidos, eram empresas diferentes, tá bom? Então, o que é que acontece nessa questão do lançamento? O que foi que eu disse para vocês? Eu solicitei o processo administrativo. Quando veio o processo administrativo, eu verifiquei que o processo administrativo foi instaurado lá contra a SA e a execução foi proposta lá contra a limitada. Então são empresas diferentes, CNPJ diferentes, quadros societários diferentes. Aí a Fazenda fez, então eu vou substituir a CDA e colocar o nome da empresa certa. Eu digo, não pode fazer isso não, porque houve um erro no próprio lançamento. Era para ter sido proposta a ação contra uma empresa, foi proposta contra outra. Você errou, querido. Perdeu. Então é assim, tá certo? Que a gente procede. Então, mesmo que o juiz extinguir a execução ou não, a gente recorre para o TRF e lá vai brigar. Se não for, vai para o STJ, faz isso aí. Mas um errozinho, como diz a você, é um jogo de xadrez. Se você pisar em falso, você cai no buraco. Tá certo? Então, o artigo 3º aqui fala que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, o que eu já comentei com vocês. O artigo 6º, ele fala características da execução fiscal, que ela vai ser muito simples, ela só precisa conter a indicação do juiz lá em cima, quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação, tá certo? Como falei, é muito simples, mas causa um dano incrível ao contribuinte, você não imagina quanto, tá certo? Está dizendo também no artigo 6º que a petição inicial da execução vai ser instruída também com a CDA. Eu estou correndo, viu pessoal? No dia a dia a gente para um pouquinho, fala sobre outras coisas, porque a lei são mais são 50 artigos, tá bom? A petição inicial e a CDA será um único documento. Aqui também eu faço uma ligeira comentário aqui com base em algumas decisões do STJ, dizendo que a intimação da Fazenda Pública será sempre pessoal. Então não importa que se você entrou com uma defesa dentro do processo e essa sua defesa foi julgada e na publicação daquela defesa tem o nome do advogado e o nome do procurador da Fazenda, para o advogado já está contando prazo se aquele julgamento for contrário aos interesses do seu cliente. Para o procurador da Fazenda, não, porque a intimação dele será sempre pessoal. Lá na Justiça Federal mesmo tem um dia da semana lá, eu cansei de presenciar, estava lá no balcão, aí chega um funcionário da Procuradoria com aquele coletozinho, Procuradoria da Fazenda Nacional, parece um policial federal. Aí o cara entra lá, não é o procurador que chega lá para pegar, né? Aí chega lá, sou da Procuradoria, vim pegar os processos, os prazos da Fazenda, aí chega o cartório com aquele montante de processo, com aquele protocolo, ele confere número por número, assina, coloca no carrinho e leva lá. Então quando ele assinou e o pessoal recebeu, a partir do dia seguinte começará a contar o prazo em dobro para a Fazenda se manifestar no processo, mas ela tem que ser intimada pessoalmente. Não pensa que eu ganhei a ação, foi publicado lá o meu nome e o nome do procurador da Fazenda, e passou 30 dias para ele recorrer, ele não recorreu e já transitou em julgado. Ele foi intimado pessoalmente? Não foi. Então, para ele não está correndo prazo, você vai ter que agilizar a intimação dele pessoal. Ok?
ok? Isso aqui é um detalhe importante, tá bom? Eu estou falando aqui um julgamento aqui muito importante, uma questão muito importante também do STJ, que foi um julgamento pelo 543C do RESP 1141.990 do Paraná, certo? Onde diz: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa. Então lá na CDA tem a data em que aquele crédito foi escrito em dívida ativa. Então a partir daquela data em diante, toda venda feita no patrimônio do devedor é considerada fraude à execução fiscal, conforme esse julgamento do STJ proferido em regime do 543C do CPC, do antigo CPC, né? Ou seja, recurso repetitivo. Então o que é que está dizendo aqui? Eu já tive vários casos aqui, eu conto essas histórias várias, uma que eu estou me lembrando agora. Por exemplo, eu tive um cliente que ele era uma transportadora, eu tenho ainda, né? Ele é uma transportadora e precisou, assim, transferir, estava com muitos problemas fiscais, os seus caminhões para uma outra empresa, né? Realizou a venda dos seus caminhões para outra empresa. Então, quando ele sofreu a execução fiscal, foi penhorada aqueles caminhões onde ele realizou a venda. Ele fez a transferência, mas o cara lá que comprou, ele não conseguiu, ele não foi rápido no Detran, não foi solicitar a transferência por seu nome. Quando a fazenda foi procurar nas execuções fiscais movidas contra a transportadora, através do Renanjude, que vasculha onde aquele executado possui carros, veículos, localizaram esses caminhões. E a fazenda solicitou a penhora em toda a frota daquela empresa que tinha sido vendida. Então a primeira coisa que eu fui verificar foi quando foi realizada a venda. Aí verifiquei que a venda tinha sido feita no ano de 2014 e a CDA foi escrita em dívida ativa em 2012, ou seja, após a inscrição. A venda aconteceu após a inscrição do débito em dívida ativa. E toda venda realizada após a inscrição do débito em dívida ativa é considerada fraude à execução fiscal. Só basta uma simples petição da Fazenda dizendo: doutor, ele vendeu depois que foi escrito. Isso é considerado fraude. Esses bens vão ser arrematados e vão ser, vão ser penhorados e vão ser vendidos em leilão. Então, quando eu verifiquei isso, eu já adiantei ao dono da empresa, né, esse fato, de dizer: olha, eu vou tentar, mas existe esse posicionamento, é muito difícil de se ultrapassar esse entendimento, até porque foi pelo STJ, né, em regime de recurso repetitivo, não é? E o que é que aconteceu? Como foi penhorada a frota todinha, eu solicitei e o juiz não acatou o meu posicionamento que os veículos já tinham sido vendidos. Ele disse: não, foi vendido, mas foi vendido depois da execução, que foi instaurada a execução fiscal, o débito foi escrito em dívida ativa, penhora-se esses bens, intima o devedor para oferecer embargos e depois dos embargos vai ser vendido esse bem. Então eu solicitei, minha briga depois dentro desse processo foi para provar ao juiz que penhoraram uma frota todinha de uma empresa, cada caminhão valia em torno de 200 mil, essa dívida que houve essa penhora era uma dívida de 120 mil, 130 mil, ou seja, um caminhão só já cobriria a totalidade dessa dívida. Eu disse o seguinte: então faz o seguinte, desbloqueia todos esses outros caminhões, fica só um caminhão e esse caminhão fica garantido porque o valor dele é superior à dívida executada, certo? E o que é que aconteceu? O juiz não acatou essa questão, eu fui para o TRF, lá no TRF, o TRF tem um posicionamento baseado também em um posicionamento do STJ. Veja como é difícil o advogado atuar em uma execução fiscal. Você tem que ter muita experiência, certo? Tem que ter muita habilidade. E eu tento passar isso aqui para vocês no nosso livro, tá certo? Eu não estou falando aqui pessoalmente no livro, evidentemente, porque eu escrevi, mas eu procurei escrever aqui no livro da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês agora, de uma maneira bem prática. Tanto é que uma amiga minha, que não é advogada, ela tem é funcionária pública,
que é que ela fez? Ela disse, rapaz, eu peguei teu livro, comecei a ler, entendi tanta coisa que estava acontecendo, e assim, eu já descobri como é que eu vou resolver um negócio. Aí eu fiquei feliz. Eu disse, poxa, se ela nem é advogada, ela já está entendendo, imagine uma pessoa que é um advogado, né? Então o que é que aconteceu nessa questão do tribunal? O tribunal entendeu o seguinte, que quando a empresa possui outras execuções fiscais que ainda não estão garantidas por penhora de bens, se em um processo foi penhorado mais do que eu devia, esses bens que foram penhorados em excesso ficarão garantindo também as outras execuções fiscais. Veja, não tem nada a ver uma execução com a outra execução, uma pode estar correndo num juiz, a outra pode estar correndo no outro, mas existe esse entendimento do STJ e o tribunal aqui, o TRF daqui da região, nesse caso, proferiu esse entendimento. A gente entrou com um recurso especial para o STJ, esse processo ainda está para ser julgado lá, ok? Mas enquanto isso, a gente está brigando dentro desses processos aí, isso já faz uns 4 anos, até hoje nunca foi vendido esses bens, ainda está se rodando por aí, ainda está trabalhando e ainda está gerando dinheiro. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque principalmente com o que você passa para o seu cliente. Porque se um advogado não tem conhecimento disso, quando o cliente está, eu já vendi. Aí o cara, se você já vendeu, então eu vou apresentar isso ao juiz e está tudo resolvido. Porque o bem não é seu, não é mais seu, o bem é de outra pessoa. Mas você tem que saber que o STJ entende que quando o débito foi escrito em dívida ativa, qualquer venda depois daquela data da inscrição é considerada fraude e basta só uma petição da Fazenda dizendo foi vendido depois da inscrição. Bote-se em leilão, venda-se em asta pública e está tudo resolvido. É muito difícil você resolver. Bem, pessoal, eu tenho muita coisa para falar aqui com vocês. Não cheguei nem numa pontinha do iceberg, tá bom? Mas eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Como são as minhas aulas presenciais. Como será o meu curso online, que será nesses moldes aqui que eu estou conversando com vocês, em um estúdio profissional, não é aqui na minha sala, onde eu estou na principal avenida aqui, que é Agamenon Magalhães. Eu parei aqui para falar porque eu estava escutando aqui barulho de gente conversando no corredor e tudo mais, então eu pedi, avisa aí que eu estou gravando, não é? Então é um estúdio com totalmente aquela acústica, não é? Totalmente, é um estúdio profissional. Então esse será esse tipo de aula que eu vou fazer, que eu já fiz praticamente, né? O curso online, e que eu coloquei aqui no livro, tá certo? Como se tornar um advogado tributarista, que você vai me dar uma grande honra se você for adquiri-lo, porque foi uma obra feita com muito carinho, com muita dedicação e mais de 1 ano de trabalho, não vou dizer diário, mas quase diário, de madrugada, para escrever esse livro de quase 400 folhas para vocês. Só lembrando que ele estará disponível apenas no meu site www.ricardopiedade.com. Lá vai ter um link na parte superior, onde você vai dizer cursos, compras, essas coisas, né? O site é meu, mas eu olho muito pouco, quem cuida mais é o pessoal, tá certo? Aí clica lá, adquire o livro e também vai estar disponível também o nosso e-book, tá? O livro já está disponível para venda, inclusive já está vendendo, tá? Para o Brasil todo. O livro, existirá também o frete, ele custa R$100, na verdade ele está custando 130, mas a gente lançou um preço promocional por R$100 e existirá também o frete, dependendo da região onde você se encontra. O e-book vai custar 80, daqui a uns 10 dias no máximo ele estará também à disposição e já está pronto. São uns ajustes finais e custará R$80, tá bom? E o curso, se Deus quiser, até março, abril, no curso online, estará pronto e também estará disponível para vendas também na nossa plataforma, no nosso site lá, ricardopiedade.com. Muito obrigado, amigos, muito obrigado de coração pela atenção de vocês, pelos mais de 1000 pessoas inscritas no meu canal. Eu comecei isso aqui como se fosse por prazer, uma brincadeira. Eu faço isso aqui com muita espontaneidade, com muito prazer. Isso aqui não é trabalho para mim. Eu estava no meio de uma petição quando parei, no meio de um mandato de segurança muito importante. Eu posso até depois gravar um vídeo sobre isso, onde um cliente estava em um parcelamento, pagando em média R$30 mil mensais.
ele atrasava 1, 2 parcelas do parcelamento, aí não pode atrasar 3, que toda vez que você atrasa 3 é excluído do parcelamento. Então quando estava para vencer a terceira parcela, ele ia lá, pagava tudo, né? Organizava e pagava tudo. Resumindo a história, esse parcelamento dele passou de 30, quando ele foi, era 30 mil o último pagamento que ele fez em dezembro. Quando ele foi agora, no início de fevereiro, puxar as guias para fazer o parcelamento, saiu de 30 para 77 mil. Então ele quase que enlouquecia. E quem é que ele colocou na jogada para resolver? Nós, né? Então eu estou terminando aqui, peguei essa ação dele na quarta-feira, eu não demoro mais do que um dia para resolver um processo, assim, para dar entrada em um processo. Eu sou muito rápido naquilo que eu escrevo, até porque eu tenho muitos processos sobre o meu patrocínio e a maioria, a grande maioria, sou eu particularmente que cuido. Eu divido muito com minha esposa, que é uma tributarista de mão cheia, me passou muito conhecimento, inclusive, que eu compartilho aqui com você. Inclusive já era tributarista antes de eu ser, né? E então ela me ajuda muito aqui também. Mas foi esse caso que eu parei de trabalhar para vir gravar isso aqui para vocês. Para mim é o descanso. É parar de trabalhar para vir fazer isso aqui e gravar isso aqui para vocês. Passar esse conhecimento que a gente faz exclusivamente gratuito. E tudo que a gente faz com amor, com dedicação e com foco, a trajetória é que haja o crescimento. Né? Que Deus coloque a mão, Ele coloca a mão em tudo, mas que a gente cresça. Porque o que eu comecei do nada... Há 2 anos, hoje já tenho mais de 1000 pessoas inscritas no canal. E isso para mim é um prazer muito grande, tá certo? Em ter esse curso, em falar aqui para vocês, passar esse conhecimento. E agradeço a todo mundo por isso, inclusive a meu amigo Chico que está aqui, que é o cara que está comigo desde o começo, tá certo? E está sempre me prestigiando aqui. Não se esqueçam de, ele está dizendo aqui, fala pro povo se inscrever no canal. Eu nem me lembro, né? Aí ele fica fazendo um gesto assim, fala pro povo se inscrever no canal, dá um like lá no negócio do vídeo, né? Acessar o sininho lá para poder receber os próximos vídeos, tá? Porque eu não me lembro nada disso, tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado.